aqui. Bom, hoje vamos resolver as atividades para avaliação semana 5, tá? Fala de esfera, mais um pouco de esfera. Os exercícios, né, são relacionados à esfera. E troncos. Tronco de pirâmide e tronco de cônico. Tá? Nós vamos rever esses conceitos e resolver os exercícios. Bom? Primeiro exercício. Ele fala sobre o que acontece, né, quando a gente... O que acontece com a superfície de uma esfera quando a gente aumenta o raio em 20%. Vamos lá. Um minutinho, pessoal. Então tá aí, pergunta 1. Se uma esfera tem seu raio aumentado em 20%, a sua superfície aumenta em... Ele quer saber, né? O que acontece com a superfície, ou seja, a área de uma esfera, quando você aumenta o raio dela em 20%. Então, como é que a gente resolve isso? A gente equaciona a área da superfície da esfera. Tem que socorrer a Ruth. Deixa eu ver aqui. A Ruth não conseguiu. Opa, legal. Todos, então... Todo mundo ouvindo, todo mundo com a lousa, né? Pessoal, problemas como esse aqui, eles exigem então que a gente equacione a área da superfície com o raio original e depois com o raio aumentado. E para a gente saber em quantos por cento você tem o aumento na nova área, você tem que dividir uma área pela outra, ok? Então vamos lá. Deixa eu só acessar a lousa aqui pelo tablet e a gente resolve isso. Só um minutinho. Legal. Então é o seguinte. Volume não. Área inicial. Então a área da superfície de uma esfera, pessoal, é dada pela expressão 4π r ao quadrado. Ok? Essa é a expressãozinha para a gente encontrar a área da superfície esférica. Beleza. O que vai acontecer com o nosso raio? O nosso raio valia R. Ele vai sofrer um aumento de 20%. Ok? E quando algo sofre um aumento de 20%, pessoal,
o valor antigo fica multiplicado de 1,20 ou 1,20. Tá? Então, se algo sofreu um aumento Certo, essa aí. 20%, Sexto. ele passa, o raio no caso, passa de R para 1,20. Ok? Então, essa área com o raio original, vou chamar de área inicial. E a área final, né, com o aumento do raio, vai ser 4π, que vai multiplicar o raio original, perdão, o raio aumentado, original não, aumentado ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui vai dar pra gente 4π, que multiplica, aqui faltou o R, né, pessoal? Faltou o R, porque vai tudo ao quadrado, que multiplica 1,44 R quadrado. Tá, eu não vou fazer 4 vezes 1,44 porque nossa ideia agora é dividir um resultado pelo outro. Então eu vou fazer o seguinte: ao dividir a área aumentada, né, porque o raio aumentou, a área aumenta, pela área original ou inicial, a gente consegue cancelar algumas coisas aí. Então a área final era 4π, multiplica 1,44 vezes o raio ao quadrado, dividido pela área inicial, que é 4π R quadrado. E aí a gente, nessa divisão, consegue simplificar o 4π pelo 4π, o R quadrado com R quadrado. Então o que aconteceu? Ao dividir uma área pela outra, a gente descobriu que a razão entre as áreas é de 1,44. Bom, aí você tem que tomar cuidado. Dizer que você dividir uma grandeza por uma grandeza da mesma espécie, né? Você está comparando área e área. E a divisão entre elas foi de igual a 1,44, pessoal. Vamos lembrar que 1,44 equivale a um aumento de 0,44. Ou seja, é o 1, uma vez que você tinha, mais 0,44. Ok? 0,44 é justamente o quanto aumentou a área. Ou seja, 44%. Esse foi o aumento da área. Bom, aí tem que lembrar que, se eu não me engano, cada atividade está numa ordem diferente aí, né? A atividade que eu tenho é a letra D, eu não sei qual é a de vocês. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida com relação à resolução. Tudo bem aí? Todo mundo entendeu? Ok. Ok. Bom, segunda questão. Segunda questão um pouquinho mais difícil. Tá? Ela fala sobre
o volume de uma esfera inscrita em um prisma reto regular triangular. Vamos rever esses conceitos aí. Ele está colando o enunciado aí. Só um minutinho. Tá. Talvez eu não consiga colar, vou. Então, bom. Só um minuto, tá? Última tentativa, senão eu desisto de colar o enunciado. Quem tá tanto falando, bem? Rogério. Quem é o Rogério? É um cara que eu converso. Voltei. Estão me escutando aí ou não? Dá um ok se vocês estão me escutando, por favor. Ah, legal. Deu um pico aqui para variar, né?
Mas vamos lá. Eu estava falando sobre um prisma regular ou triangular regular. Tá? Então, algumas observações que eu acho importantes aqui. Um prisma regular é um prisma reto, ou seja, ele não é inclinado, cuja base é um polígono regular. Um quadrado, um triângulo equilátero, um hexágono regular, um pentágono regular, assim por diante. Tá? Então, o prisma regular é um prisma reto cuja base é um polígono regular. Ok? Então, no nosso exercício, na pergunta 2, nós temos um prisma triangular regular. Então, o que é um prisma triangular regular? Um prisma triangular regular é um prisma regular cuja base é um triângulo equilátero. Então, um prisma triangular regular é um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Ok? Joia. Então nós temos um prisma triangular regular e no interior dele nós temos uma esfera inscrita, pessoal. Então, outra colocação aqui importante. Se uma esfera está inscrita em um prisma, qualquer que seja ele, vírgula, então a esfera tangencia ou seja, toca todas as faces do prisma. Então, pessoal, uma esfera inscrita num prisma, no caso, ela toca todas as faces do prisma. Tá legal? Muito bem, agora vamos fazer um esboço aí desse nosso problema. O esboço seria assim, ó. Imagine uma esfera. Ok? E imagine o seguinte agora. Está aqui a esfera inscrita, pessoal. Quando algo está inscrito
em outro sólido, o que está inscrito, né, não é porque ele está dentro, ele tem que, no caso da esfera, tangenciar todas as faces do sólido. Então a esfera tangencia o triângulo de cima, tangencia o triângulo de baixo, tangencia esse retângulo da frente, tangencia o retângulo de trás, tá certo? Ou seja, toca as faces em um único ponto. Esse é o nossa figurinha aí. Joia? Aí está. Bom, o que nós sabemos? Ele fala que a aresta da base mede 3 metros. Pessoal, a aresta da base é o lado do triângulo equilátero, que é a base desse prisma, ok? Ele falou que mede 3 metros. Então vamos tirar algumas conclusões aqui. Isso aqui mede 3 metros. Bom, ele quer o volume dessa esfera. Se a gente quer o volume dessa esfera, tangencia as faces, que são as bases aqui, as triangulares, então a gente vai concluir que a altura é o diâmetro da esfera, tá certo? A altura do prisma é o diâmetro da esfera. Tá, isso aqui, deixa eu pensar aqui. Tá. A gente não vai precisar dessa informação da altura, ele só quer o volume da esfera. Ok. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pensar o seguinte, pessoal. Para a gente chegar no raio da esfera, vamos olhar essa figura de cima, tá? Essa figura de cima, ela vai mostrar o seguinte para a gente. A esfera inscrita no triângulo equilátero. Ou seja, de cima, o que você vê é algo assim. Olhando de cima, tá? Então, olhando de cima, essa aqui é a esfera vista de cima. Essa base superior aqui é o triângulo equilátero que você está vendo. A gente sabe que o triângulo é equilátero porque o prisma é regular. Se ele é regular, as bases dele são polígonos regulares. Um triângulo regular é um triângulo equilátero, ok? Todo mundo mede 3 aqui. Tá, eu vou fazer algumas observações aqui com relação ao centro dessa circunferência que você está vendo, que é a esfera vista de cima, joia? E a distância dela, ou seja, do centro, a face, né, o que seria aqui no interior da esfera, a distância entre o centro e o ponto da face, onde a esfera toca a face, e a altura do triângulo equilátero. Então é o seguinte, nós temos aqui o centro da esfera, que é o centro dessa circunferência. Tá? Para os triângulos equiláteros, somente para eles aqui, o centro dessa circunferência, que também é centro da esfera, vai dividir a altura na razão de 2 para 1. A altura de quem? Do triângulo equilátero.
tá? Estão me escutando aí, pessoal? Legal. Vamos lá. Às vezes dá um pico aqui, eu acho que pode ter caído a ligação, mas não caiu. Muito bem. Então, pessoal, esse ponto aqui, ó, vamos novamente. Isso aqui é um triângulo equilátero. Essa circunferência azul é a esfera vista de cima, ok? Que é como se fosse a circunferência inscrita no triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero tem lado 3. E para qualquer triângulo equilátero, independente do lado dele, o centro dessa circunferência, ok? Vai dividir a altura na razão de 2 para 1. Ou seja, esse segmento menor aqui, que aliás é o raio da esfera, e também da circunferência, ele é 1/3 da altura do triângulo equilátero. 1/3. E esse aqui de cima é 2/3 da altura. Esse de cima aqui a gente não vai usar, não. Mas eu estou dizendo para você o que acontece aqui. Tá? Bom, relembrando. A altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero, pessoal. Só do equilátero, hein? Equilátero. É o lado dele. Raiz de 3 sobre 2. Ok? Então o raio da esfera, que também é raio desse círculo aí, ele será 1/3 disso. Né? Bom, aqui já dá para calcular a altura. É 3, porque o lado do triângulo equilátero é 3. Raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero. Metros, né? Tá? E o raio? O raio é 1/3 disso. Então, 1/3 da altura é o raio. Então, nós vamos ter 1/3 vezes 3, raiz de 3 sobre 2. Aí nós concluímos que o raio da esfera, e também dessa circunferência escrita aí, é raiz de 3 sobre 2. Então o raio da esfera, e também do círculo, da circunferência inscrita, é raiz de 3 sobre 2. Tá. Por que a gente queria o raio? Porque a gente queria calcular o volume da esfera. Certo? Queríamos calcular o volume da esfera. Muito bem. Qual é o volume da esfera? Bom, o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. O r a gente acabou de achar. O r é raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá, conta agora. 4
terços, multiplica π, que multiplica raiz de 3 sobre 2 ao cubo. Bom, isso aqui vai ficar assim, ó, 4 π, raiz de 3 ao cubo é raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Isso é raiz de 3 ao cubo. Isso dividido. Bom, tem um 3 aqui e tem um 2 ao cubo aqui, né, pessoal? 2 ao cubo é 8. Tá? Não podemos esquecer disso. Então o volume vai ser bom, a gente simplifica aquele 4 com 8, sobra 2 aqui embaixo. Tá? Esse raiz de 3 ao quadrado é 3. Então vai sobrar um π aqui em cima. Um raiz de 3, então eu vou escrever assim. Ó. Em cima vai sobrar um raiz de 3, um π, certo? Tem um 3 aqui embaixo. Vai sobrar um 3 aqui, que é o raiz de 3 ao quadrado. Tem um 3 aqui embaixo e tem um 2 aqui embaixo também. A gente acaba simplificando esses 3 em cima e 3 embaixo. E, finalmente, o volume da esfera inscrita no prisma triangular regular é de raiz de 3π sobre ok, pessoal? Que é uma das alternativas aí. Para mim é a D de dado. A dúvida aí, gente? Ok, pessoal. Vamos então para o terceiro exercício. Ninguém tem dúvida aí? Todo mundo entendeu? Tá. Só um minuto, tá? Me aguarda aí.
Ok. Legal. Bom, pessoal, eu vou tentar colar o exercício 3 aí. Tá. Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre conversão de unidades de medida de tempo. Padrão de tempo é o segundo. Existe o Tô submodelo. deitando, tá? Com som, beleza. Triste, né, pessoal? Mas vamos lá. Vamos aos trancos e barrancos. Então, como eu falei, eu vou fazer exercício 3. Ele fala da construção de um abrigo na forma de um hemisfério. Para quem não lembra, um hemisfério é metade de uma esfera, tá certo? E ele falou que foram utilizados 144 metros quadrados de lona só para fazer o revestimento, construir o revestimento do piso. Ele quer a quantidade de lona necessária para a construção do restante, pessoal. Tá? Bom, o lance é o seguinte. O lance é o seguinte. Nós temos então essa é a pergunta 3. Pergunta 3. E temos aqui um hemisfério, né, pessoal? Um hemisfério é metade de uma esfera. Ou seja, a base é isso aqui, tá? E ficou horroroso, mas tudo bem, vamos de novo. É algo assim, né? Metade de uma esfera da laranja, tá? E ele falou que para fazer o piso desse negócio, então só para fazer o piso,
ele gastou 144 pi metros quadrados, ok? Então, vamos lembrar que o piso é um círculo, né, pessoal? Então, essa área aqui, ó, ele gastou 144 pi metros quadrados. Tá. Só que essa área, pessoal, ela é a área de um círculo e é do círculo que tem o raio igual da esfera, tá? Afinal de contas, se é um hemisfério, né? Então esse círculo aqui é o círculo máximo, ou seja, esse raio é igual da esfera. Então se descobrirmos quem é esse raio, a gente calcula o resto da área que precisa, tá? Então, ok. O que nós sabemos? Que essa área é πr quadrado, né? Vou chamar de área da base do hemisfério, vamos dizer assim. Esse aqui é πr quadrado, que está dando 144 π. Bom, então o raio ao quadrado, 144 π sobre π. Que a gente simplifica, né, os π's. E aí nós vamos concluir que o raio ao quadrado é 144. Ó, eu não vou tirar a raiz quadrada porque o raio, porque nós vamos usá-lo ao quadrado, tá? Vou deixar ele ao quadrado assim. Por quê? Porque agora eu vou calcular essa área aqui de cima aqui. Certo? Chama essa área aqui da área do hemisfério. Tá? A área do hemisfério é metade da área da superfície da esfera. Olá, pessoal, então, a área do tudo bem? hemisfério... O vídeo de hoje é sobre conversão de unidades de medida de tempo. É metade de 4πr quadrado. Bom, pessoal, este é o 6º vídeo de uma medida de tempo. Não é 4πr quadrado sobre 2, certo? Simplificamos o 2 e o 4. Em cima fica 2πr quadrado. Isso aqui é metade do hemisfério. Perdão, metade da esfera. E o r quadrado é 144, pessoal. Por isso que eu não tirei a raiz dele. Então, a área do hemisfério, que estava faltando aí, para completar essa construção maluca aí, é 288 pi metros quadrados. Para mim é a resposta E. Aí precisa ver para você. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendeu aí?
unidade padrão de tempo é o segundo. Ok. Pergunta 4. A pergunta 4 vai falar de tronco. Existem submúltiplos para Então o ela segundo. diz, bom, Então, vamos por exemplo, relembrar décimo de que é um segundo, tronco, né? centésimo de segundo, milésimo de segundo. Mas neste vídeo nós Basicamente, não vamos nós temos trabalhar dois com tipos de os tronco. submúltiplos. Nós vamos trabalhar com Tem tronco de alguns pirâmide e múltiplos, tronco de como, cone, por exemplo, tá? o minuto e a Então hora. vamos rever E eu rapidinho também aqui vou dar o exemplo aqui do dia. os conceitos, aí a gente Então, para aplica saber fazer essas conversões, nas perguntas. é muito importante nós sabermos o seguinte, que um minuto ele tem 60 segundos. Não falei sobre a abreviação, que isso também é bastante importante. Então, segundo, nós utilizamos o S como abreviação, o minuto o min, o M, e a hora o H. Então, um minuto é igual a 60 Por causa da geometria, segundos. um tronco é quando você E uma pega hora uma é pirâmide igual a ou 60 minutos. Então, um por cone exemplo, e essas duas informações são muito importantes. corta porque elas esse são a base esse cone para ou nós pirâmide começarmos a trabalhar por um a plano conversão. paralelo à base, a uma Vamos distância pensar da base. um minuto Então, tem 60 segundos. Uma hora tem 60 ver aqui. minutos. Mas esta uma hora, se eu quiser saber quantos por exemplo, vamos segundos pegar uma tem, pirâmide. como que eu posso fazer? Então nós vamos partir do seguinte princípio, que um minuto então imagina uma pirâmide. tem 60 segundos. Não precisa ser base quadrada não, tá pessoal? Estou fazendo uma aqui Duas vezes de base 60. quadrangular, tá? Imagina que você pega uma pirâmide e que a gente faça um corte nessa pirâmide. Então tá aqui uma pirâmide, que a gente vem aqui e faça um corte nela com um plano paralelo à base da pirâmide. E aí a gente tira essa pirâmide menor que apareceu aqui. Quando a gente faz isso, a gente tem um tronco de pirâmide no caso, tá? Segundos. Então, 13 minutos imagine que a gente é um triplo. 3 vezes 60 segundos. 180 segundos. elimine a pirâmide pequenininha de cima. Assim. Pronto, isso é um tronco de pirâmide. Tá? O que se costuma, né, pedir para troncos? Volume. Tá? Olha, pessoal, para calcular o volume de um tronco, você tem duas opções. Ou você decora uma fórmula que nem eu decoro, né? E faz o volume do tronco, tanto de pirâmide quanto de cone, ou a gente faz uma diferença de volumes, tá? Ou seja, você vai calcular o volume da pirâmide grande, vai tirar o volume da pirâmide pequena, você vai ter o volume do tronco. Esse é o lance, tá? E para chegar no volume da pirâmide pequena, a gente usa semelhança de sólidos, que tem a ver com semelhança de triângulos, tá? Só fazer um cone aqui rapidinho e a gente vai fazer um tronco de cone.
Imagine. E assim por Cone. diante. Se eu quero saber 60 minutos, então se eu quero transformar minuto em segundo, basta eu multiplicar por 60. Então se eu quero saber... Aqui o cone. Imagine que você corte ele com um plano paralelo à base dele. E aí você dispensa 60 o conezinho que é uma hora, apareceu em aqui em cima. segundos, basta fazer 60 vezes 60. Que vai ser Então você vem aqui e dispensa o 60 conezinho. segundos. E uma hora é igual a 60 minutos. Pronto, isso é um tronco de Então, por pirâmide, exemplo, tá? essas 60 minutos. Mas é Tronco de pirâmide e às tronco vezes 60, 120 segundos. 3 minutos Entendendo o que é um tronco? é o triplo. 3 vezes 60 segundos. Ah, qual mais 180 fácil, Amanda? Eu segundos. prefiro E assim por diante. semelhança. Se eu quero saber 60 Porque minutos, eu vou mostrar então, a se eu fórmula quero para vocês. transformar Peraí, minuto não em saiam da segundo, linha. Eu vou apresentar a fórmula para vocês. basta eu multiplicar por 60. Então, se eu quero saber 60 minutos, que no caso é uma hora, em Só um minuto. segundos, basta eu fazer 60 vezes 60, que vai ser igual a 3.600 segundos. Então, uma hora é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600. Ó, o volume do tronco de pirâmide é dado por essa expressão aqui. 600 segundos. Fazendo esse mesmo estudo com o O dia. volume do tronco Dia. é Um dia tem 24 a altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior 24 horas tem quantos minutos? mais Então nós vamos pensar a raiz assim, quadrada que do uma hora tem produto 60 minutos. da área da base maior Uma hora. pela área da base menor mais a área da base menor. Essa é a fórmula. Assim, não é, né, uma coisa, mas olha, para ser sincero, para decorar isso não vale a pena não. A não ser que você vai fazer uma prova específica disso, né? Mas então quem é quem, né? Esse H aqui é a altura do tronco. 2 Um minutinho, horas, tá, gente? 2 vezes 60. Já pro, isso aqui é para pirâmide, né? Sim. Na verdade,
vale... Essa fórmula vale para as duas coisas, aí você tem que adaptar tanto para o tronco de pirâmide quanto para o tronco de 3 horas, cone. 3 vezes 60, 180. Só que aqui a área da base 4 vezes 60, 240. pro tronco de cone, as áreas das bases são horas. círculos, né? Então, Só para isso. saber 24 Tá? horas, Então, eu vou vamos fazer lá, né? 24. Então, isso aqui seria a área da base menor, tá? Aqui seria a área da base maior, não precisa ser quadrado, tá, pessoal? A altura é justamente a distância entre as bases do tronco, é a altura, né? Vezes 60. Aqui é a altura, distância entre as Resolvendo bases. este cálculo aqui, 24 vezes 60. E a mesma coisa versus para o zero, tronco de cone. 6 vezes 4, 24 vão 2. 6 vezes 2, 12. Só que a área aqui 2, é 14. Pierrinho quadrado, Ou seja, PR grande ao 24 quadrado, horas é igual tá? a 1.440 mas vale a mesma coisa. minutos. Então eu coloco aqui, ó, 24 horas igual a 1.440 minutos. Tá, eu vou Se mostrar como é que quiser calcula fazer isso em segundos. Então nós vimos que um sem minuto fórmula tem 60 decorada. segundos, 2 minutos, 120. Tá? Então nós podemos perceber que para transformar minuto em segundo, nós também Aí fica a seu critério. Eu multiplicamos prefiro por sem 60. fórmula. Então eu vou multiplicar aqui, ó. Eu sou péssimo com memória. 1.440 Tá. vezes 60. Deixa esse zero aqui, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24 vão 2. 6 vezes 4, 24 mais 2, 26 vão 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 86.400 segundos. Então, 86.400 segundos. Então, com esses exemplos, nós pudemos perceber que para transformar minuto para segundo, Ok, nós todo mundo multiplicamos escutando ou por não? 60. E se eu tenho um segundo e quero em minuto? Então, de minuto para segundo, eu multiplico por 60. De segundo para minuto, eu divido por 60. A mesma coisa quando eu tenho hora para transformar em minuto. Então, eu multiplico por 60. E se eu tenho um minuto para... Pessoal, escutando? Tá, sem som. Parou tudo. Ninguém me escuta, não? Estão me escutando aí? Só rindo, isso mesmo. O que nos resta? Segundo, multiplico por 60. De segundo para minuto, eu divido por 60.
Isso aí. Bom, acho que está todo mundo me ouvindo aí na linha. Voltando. Então essa fórmula aqui é para o tronco. Tanto de pirâmide quanto de cone, tá? A mesma coisa A gente hora para transformar em minuto. só tem que atentar que essas aqui são as áreas das bases. E é isso aí, tá? Eu vou sugerir então uma outra maneira e aí vocês escolhem, tá? Então, vou mostrar as maneiras agora pelos exercícios. Então é o seguinte, o exercício pergunta 4, né? Tem 1 minuto para Pergunta transformar 4. em hora. Eu divido. Ela fala o seguinte, nós temos um cone circular reto de altura 12 centímetros e ele foi seccionado, ele foi cortado, né, por um plano paralelo à base. É importante isso, pessoal. O plano que corta tem que ser paralelo à base, a uma distância de 4 centímetros da base. Então, temos lá o cone, vamos desenhar o cone aqui. Por 60. Com esses conceitos, nós chegamos Aqui à está o conclusão cone. então, de que um dia tem 24 Nós horas, vamos que 24 cortar o horas cone tem 1440 minutos, que com tem um plano paralelo à base dele. 400 segundos. E vamos ver mais alguns exemplos. E aí a gente vai aqui para que ela sirva de tirar lembrete na hora que você for resolver os seus exercícios. esse Então nós vimos que conezinho uma hora em tem cima 60 porque ele quer o volume do tronco. Então, se o tempo está em hora e você Tá? quer em Aqui é o minuto, volume do basta multiplicar por 60. Tá. Ele falou que a Então, se circunferência você tem obtida 1 minuto tem 60 segundos. nesse corte foi de 3 centímetros, o raio, tá? A gente sabe que a altura que foi feito o corte é de 4 centímetros e ele quer o volume do tronco. Então, se o seu tempo Tá está legal. em minuto e você quer em segundo, basta multiplicar Então, vamos lá. por 60. Ah, E nós vimos também que uma hora tem 3.600 que nós sabemos, né? segundos. Então, se o seu tempo está em hora e você quer direto para segundo, basta multiplicar por 3.600. Agora, se o seu sabemos a altura do cone. tempo está em segundo e altura você do cone é quer 12. minuto, você divide por 60. Se está em minuto e você quer em Centímetro. hora, você divide por 60. Agora, se Ok. está em segundo e você quer para hora, você pode dividir direto por 3.600. Então, Sabemos vamos a ver altura em alguns que foi feito o exemplos. corte. Eu quero 8 horas em 4. minutos. Então, Ok? Bom, então a gente sabe quanto sobrou para cima. Aqui é 4. Sobrou 8 para cima. Ok? Não está na proporção aí, mas também é só um esboço, tá? Muito bem. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos trabalhar com semelhança de triângulos. Que triângulos? Esses triângulos aqui, ó. Quando você traça o eixo do cone, só um minutinho, pessoal. Ruth, fecha o microfone. Ok. Legal. Então a gente vai ter aqui triângulos semelhantes. Eu vou mostrar para vocês quem são esses triângulos. Tá? Vou chamar esse ponto aqui em cima de V, o vértice. Vou chamar de A. Esse de B. Embaixo. Aqui eu vou chamar de C.
E aqui em cima eu vou chamar de D. D é o centro da circunferência pequena. Tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter triângulos semelhantes aí. Que triângulos são esses, né? São esses aqui, pessoal. São dois triângulos retângulos, esse maior aqui e o menor aqui. Tá? O que nós sabemos? Nós sabemos, por exemplo, que a altura do triângulo grande é 8. Certo? Esse cateto aqui, perdão, é 12. Né? Sabemos que é 12. Né? Sabemos que a altura do pequeno é 8. Né? Então, é com isso que eu vou trabalhar. Então, nós sabemos que aqui é 12. Sabemos que aqui é 8. Sabemos que esse raio aqui em cima, ele falou que é 3. O raio de baixo a gente não sabe. Essa altura aqui é o 12. E esse aqui é o 8, tá? Esses são os nossos triângulos retângulos que são semelhantes. Aqui, os vértices desse triângulo são B aqui, C, aqui é A, lá em cima é V e aqui é D. Tá? E aí nós temos que o triângulo VBC, que é o grande, é semelhante ao triângulo VAD. Só lembrando, eles são semelhantes porque ambos têm ângulos retos e esse ângulo aqui é comum a eles, tá, pessoal? É o caso de semelhança mais frequente. Tá bom? Mais frequente. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação de semelhança entre os segmentos correspondentes. Então, por exemplo, se os triângulos são semelhantes, quando eu divido a base BC do triângulo grande, que é o raio maior do cone ali, pelo 3, o resultado que eu tenho que encontrar é exatamente igual ao 12 dividido por 8. Tá, pessoal? Isso que a semelhança de triângulos nos permite. Relacionar os lados dos triângulos semelhantes. Então o R está para 3, assim como o 12 está para 8. O que eu consigo com isso? Eu consigo encontrar o raio do cone grande. Então, por 4 dá 2 aqui embaixo, por 4 dá 3 aqui em cima, e aí concluímos que o raio da base do cone grande é 9 sobre 2 centímetros. A gente precisava desse raio para calcular o volume do tronco. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o volume do tronco assim, ó, o volume do tronco. O volume do tronco é o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Tá? O volume de cone é 1/3 da área da base do cone grande vezes a altura do cone grande. O que
é o volume do pequeno? É 1/3 da área da base do cone pequeno vezes a altura do cone pequeno, tá? Esse Hzinho, para mim, aqui é a altura do cone pequeno. Legal. Só que a área da base do cone é um círculo, né, pessoal? Então vai ficar assim, ó. O volume do tronco é 1/3 da área do círculo do cone grande, então fica π, multiplica. O raio do cone grande é... Bom, é πr², vou fazer assim, vezes h. Menos 1/3 também de π. Vou chamar o raio do cone pequeno de r minúsculo ao quadrado, vezes h. Nós temos todas essas informações, tá? Nós temos o raio do cone grande, da base dele, que é 9/2, que vai ao quadrado. Nós temos a altura, que é 12. O cone pequeno, a gente também tem o raio da base, que é 3, vezes a altura, que é 8. Faltou um π aqui. Um π aqui, ó. Ok? E agora é fazer conta. O que eu fiz? Eu, por semelhança de triângulos, descobri as dimensões do cone grande e calculei aí os volumes do cone grande e pequeno e tirei um do outro. Ok? Agora é como? Bom, aqui vai ficar assim, ó. Primeiro a gente consegue simplificar 12 com 3. Né? Sobra 4 aqui em cima. Aqui a gente consegue simplificar esse quadrado com esse 3 também. Tá? Vamos ver o que sobra aí. Vai sobrar... Bom, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Π. Aí tem um 4 aqui em cima que tinha sobrado. Embaixo do 81 tem um 2, que ao quadrado é 4, né, pessoal? Então, o 9 sobre 2 ao quadrado fica 81 sobre 4. Π vezes 4. Menos 3 vezes 8, 24. Π. Tá. E aqui eu consigo simplificar o 4 com o outro. Então, no final das contas, nós vamos ter 81π menos 24π. 81π menos 24π vai dar 57π. Ok? 57π centímetros cúbicos. O volume do tronco, 57π centímetros cúbicos. Pessoal, alguma dúvida? Entenderam o lance da semelhança e tudo mais? Se você quiser depois experimentar a fórmula, tem que dar o mesmo resultado. Tá?
Ok. Vamos então ao problema da pirâmide, que é o último aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colar esse negócio. Seria legal. Não vai ter jeito, infelizmente. Então vamos para a pergunta 5. Tá. Pessoal, a pergunta 5 é a seguinte, ó. Vocês têm uma figura aí, ele fala. Na figura estão representados um cubo de aresta. Cada uma delas medindo 3, né? O cubo tem todas as arestas iguais. E a pirâmide MABC. Eu vou desenhar ela, tá? Que possui 3 vértices em comum com o cubo, que é o A, C e o B. Perdão, A, C e B. O ponto M situa-se sobre o prolongamento da aresta BD do cubo, no segmento ND mede 1 cm. Ele que é o volume do tronco de pirâmide. Parece difícil, mas não é, tá? Só um pouquinho. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos um cubo. Nós temos um cubo. E sobre esse cubo se construiu a seguinte pirâmide. O Ruth caiu. Todo mundo me ouvindo aí, pessoal? Ruth, está me ouvindo? Pessoal me ouvindo? Legal. Legal, Ruth. Vamos lá. Para variar, deve ter dado um pico. Então, eu estou desenhando o cubo, depois vou desenhar uma pirâmide aí. Tá, então o que ele fez? Ele fez o seguinte, pessoal. Ele pegou, para construir a pirâmide, ele traçou a diagonal aqui de baixo. Ó. Tá? Depois, ele prolongou esse cara aqui e uniu aquele ponto lá em cima, o ponto M, com as extremidades da diagonal aqui. Tá? E aí ele construiu uma pirâmide maior. Acontece que a face superior do cubo,
corta essa pirâmide paralelamente à base da pirâmide, ou seja, nós temos um tronco, quando a gente desconta aqui em cima, essa pequena pirâmide, tá certo? Então aqui os vértices são ABC, aqui, aqui em cima era M, aqui D, P, aqui, e N de navio aqui. O que o enunciado falou? Que o segmento ND mede 1 centímetro. Então ele falou, o ND mede 1 centímetro. Ok? Muito bem. Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou trabalhar com semelhança de novo, tá? Eu gostaria que vocês observassem que nós temos aqui, lá na face de trás do cubo, 2 triângulos retângulos. E eu vou destacá-los dali, tá? Ou seja, nós temos bom, são esses 2 triângulos retângulos que eu quero que você observe. Um pequenininho, tá? Esses vértices são M de Maria aqui. Aqui, D de dado. Aqui o N de navio, aqui é reto, aqui o vértice é B, embaixo, aqui o vértice é A e aqui é reto também. Então perceba que nós temos uma semelhança de triângulos aqui, entre os triângulos MDN e MBA. Eles são semelhantes, mais uma vez, porque eles têm ângulos de mesma medida. Cada um deles tem um ângulo reto e os dois compartilham do mesmo ângulo em M. Tá? Então isso garante a semelhança. Vou arrastar esse triângulo aqui para baixo para eu fazer as contas. Aqui a gente sabe desse triângulo, desses 2 triângulos. Nós sabemos, por exemplo, que AB é uma aresta do cubo, AB. Então é de 3. Nós sabemos que ND é 1, porque ele falou que é 1. Nós sabemos também que de B até D, que nós temos também a aresta do cubo, 3. Certo? Aqui é 3. Essa aqui é a altura do menor triângulo, né? Eu não sei quanto é. E a gente vai precisar, porque essa distância de M até D é a altura do cone não, da pirâmide pequena. Tá? Aqui é 3, ó, porque é a aresta do cubo. Eu vou prolongar isso aqui, vocês já vão entender.
Porque a altura da pirâmide grande, pessoal, é essa aqui, ó. É Hzinho mais 3. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando as alturas das duas pirâmides para poder calcular o volume das duas pirâmides, tirar um volume do outro. Tá? Então eu vou usar a semelhança aqui. Usando a semelhança fica assim, ó. A altura do triângulo grande, que vai de M até D, ou seja, H mais 3, está para a altura do pequeno, que é H, assim como a base do triângulo grande, que é 3, está para a base do pequeno, que é 1. O que eu quero é achar Hzinho. Multiplica em cruz, e vou ter que H mais 3 é igual a 3H. Certo? Vou juntar o que tem H com o que tem H. Então eu vou ficar com esse H vem aqui, eu vou ficar com 2H é igual a 3. Então H é 3 sobre 2. Essa é a altura da pirâmide pequena. Centímetros. Tá. A altura da pirâmide grande, pessoal, é H mais 3. Tá? A altura da pirâmide grande é H mais 3. H é 3 sobre 2. Então nós vamos ter 3 sobre 2 mais 3. A gente tira o mínimo, que é 2. Vai dar 3 mais 6. 6 nada, desculpa. É isso mesmo. 3 mais 6. Isso mesmo. Então a altura da pirâmide grande é 9 sobre 2 centímetros. Então, tudo isso, gente, foi para achar as alturas das pirâmides. Eu vou até copiar meu primeiro desenho lá e colar aqui embaixo para você entender o que a gente achou aqui. Bom, tá aqui nossa figura original. O que nós encontramos, né? O que é o 3 sobre 2 e o 9 sobre 2? São as alturas das pirâmides. Então, a gente encontrou aqui isso aqui, ó. Isso aqui é o 3 sobre 2. E encontramos isso aqui, ó, que é a altura da pirâmide grande. Isso aqui é o 9 sobre 2.
que a gente precisava dessas alturas? Para calcular os volumes. Então, isso aqui é o 9/2 centímetros. E esse aqui é o 3/2. Falhando. Centímetro. Legal? Tá. O que falta para a gente calcular o volume de cada uma das pirâmides? Falta a área da base. Tá? Bom, vamos olhar para a base das pirâmides. Tá? As pirâmides têm bases triangulares. Isso aqui é a base da pirâmide maior. Esse triângulo aqui que eu estou pintando ele com faixas amarelas, ele é um triângulo retângulo, pessoal. Ele é metade do quadrado. Tá? Essa área aqui amarelinha é metade do quadrado. Vou precisar dela. Tá? Vou precisar dela. Vou chamar isso aqui de área da base maior. Pirâmide grande. E aqui em cima eu tenho outro triângulo para trabalhar. Em cima. É um triângulo retângulo também. Tá? Vou chamar aqui de área da base menor, da pirâmide menor. Tá, vamos ver quem são esses caras. Bom, o NDP, esse triângulozinho NDP, é esse triângulo retângulo que eu vou desenhar. Esse triângulo aqui é o triângulo NDP. Ele tem aqui N, aqui D e aqui P. Isso aqui mede 1. Isso aqui também mede 1. Certo? Bom, qual é a área desse cara aqui? A área desse cara aqui, que é a área da base menor, aqui, é base do triângulo vezes a altura do triângulo sobre 2. Vai ficar 1 vezes 1 sobre 2, vai dar meio. 8 horas tem quantos minutos para transformar hora? Meio centímetro quadrado. Multiplicar por 60. Então, 8. Já explico, Rogério. Oi. Tudo? O nariz está escorrendo e a tosse está seca. Acho que um antialérgico também pode ser. Esse DP também mede 1, porque a pirâmide pequenininha, Hã? ela é um xerox não, tá tampado, reduzido não. da Só pirâmide tá grande, ok? só e eu tô tossindo muito. Ela é proporcional, ela é semelhante à pirâmide grande. A pirâmide grande, o triângulo ABC aqui da base dela, ABC, ó, ele é 3 por 3. A pirâmide menor tem todas as suas dimensões 3 vezes menores do que a pirâmide maior. Porque esse cara aqui é 1, ó. Mas todas as dimensões dela são menores na mesma proporção que esse 1 é de 3. Então, 60 PD é igual a
formar 3 vezes menor que BC. 80 minutos. Então, Todas as vezes que você pega uma pirâmide ou um cone 480 minutos. e você corta essa pirâmide ou cone com um plano paralelo à base, você vai criar uma pirâmide menor, claro que a grande, mas que é proporcional à grande. Tá? É proporcional à grande. Não. Só por um motivo, Rogério. Porque essa face aqui, ó, da onde faz parte a base da pirâmide pequena, é a face do cubo, que é paralela de baixo. Seria diferente se esse corte não fosse paralelo, se o corte azul não fosse paralelo ao corte amarelo. Tá? O que a gente tem que lembrar é que todas as vezes que você corta um cone ou uma pirâmide, por um plano paralelo, tem que ser paralelo o plano que faz o corte. A base, você sempre vai criar uma pirâmide pequena, né, semelhante à pirâmide grande. Elas são sempre semelhantes. Então todos os lados todas as arestas da pirâmide pequena são 3 vezes menores do que as arestas da pirâmide grande. Beleza? Não é sempre semelhante. Sempre. Bom, e o triângulo ABC? O triângulo ABC está aqui, ó. Temos que calcular a área dele também. Metade do quadrado, Agora eu né? quero 5 horas em segundos. Então, 5 horas em segundos. Eu vou multiplicar o 5 por 3.000 e... Então aqui é 3. Um minutinho, tá, pessoal? Vou fazer essa continha aqui, ó. 3.600 vezes 5. Então aqui é 3 e aqui é 3. Então a área da base maior 5 vezes 3, 15 e mais 3. é 3 vezes 3 sobre 2, né? 5 horas vai ser Base igual vezes a a altura do 18.000 triângulo. segundos. Coloca aqui. Como o triângulo é retângulo, o cateto é a base e o outro é a altura. Sobre 2. A área da base é 9 sobre 2. A área da base da pirâmide grande. Centímetros quadrados. Tá, o que a gente vai fazer agora? Calcular os volumes da pirâmide grande e da pirâmide pequena e tirar um do outro. Muito bem. Então, qual é o volume do tronco? Segundos. Agora, neste terceiro exemplo, nós temos É o volume da pirâmide grande. 10.800 segundos para Menos o volume transformar da pirâmide em pequena. horas. Então, quantas horas tem 10.800 Volume da pirâmide grande, para 1 transformar terço. segundo em hora, eu posso A área da dividir base dela a gente já direto calculou. por 3.600. Vezes a altura dela, a Vou gente fazer já calculou essa conta também. aqui, olha. 10.800 Menos 1 terço dividido da área da base da pirâmide por pequena, 3.600. nós já calculamos, menos a altura da pirâmide, desculpa, vezes a altura da pirâmide pequena. Então nós já calculamos também. Então isso vai nos dar 1 terço de 9 sobre 2, que é a área da base da pirâmide grande, vezes a altura, que é 3 sobre 2. Bom, a altura é 9 sobre 2 também. Menos 1 terço
da área da base da pirâmide Caso pequena, tenha que é dois meio, zeros aqui no dividendo e dois zeros no divisor. Eu posso cancelar, eu posso eliminar aqui, olha, esses dois zeros, fazendo essa simplificação. Fiz a altura da pirâmide facilitar pequena, que é 3 a sobre 2. divisão. Aí eu fiquei com 108 dividido Ok? por 36. Então, 108 dividido Beleza, vamos simplificar o que dá aí. Dá 3. Por exemplo, esse 3 com esse 9, 36. sobra um 3 aqui. 108 para 108. 3 vai embora com Nada. esse 3. Então, 10.800 E vai ser sobrou igual foi a 3 horas. No quarto exemplo, nós temos 4 horas e 10 minutos e nós queremos tudo em minutos. Perceba que uma parte já está em minuto, então nesta parte você não vai mexer, não vai transformar em nada. Agora, as 4 horas eu tenho Sobrou que foi transformar 3 em vezes minuto. 9, 27, Então, eu sobre vou 4. somar com essa parte. Então, para transformar hora em minutos, se uma hora tem 60 minutos, 4 horas eu faço 4 vezes 60. Então, 4 vezes Certo. 60 vai ser E igual aqui sobrou a 240 um quarto. minutos. Mais esses 10 minutos que já estavam aqui, olha. Mais esses 10 minutos. 7 sobre nós 4 vamos menos ter 1 quarto, 26 sobre 4. 250 minutos. Então, 4 E simplificamos e dá 13 sobre 2. igual a 250 minutos. E agora o quinto exemplo, deixa eu apagar as contas. Certo? Então, o volume da pirâmide, Neste perdão, quinto do exemplo, tronco nós temos 2 horas e 25 é minutos. 13 sobre Nós 2. temos tudo em segundo. Então, nós vamos transformar. Sobre 2 centímetros cúbicos do tronco. Dúvidas, pessoal? Legal, fico feliz. Fico feliz. Legal. Olha só, tem atividades de... Tem atividades dessa semana de... Como que eles chamam mesmo? A gente pode... Claro, isso pode ser feito... Tá aqui, exercício de apoio, tá? Claro que a gente priorizou os exercícios de atividade aí, mas esse exercício de apoio a gente vai fazer, vocês podem ficar tranquilos. Isso, Ana, obrigado, apoio. Nós faremos. Eles são bons, por exemplo, para revisão, né? E são mais difíceis. São mais difíceis. Mas nós os faremos.